Muito bem, senhoras e senhores, de volta aqui à Longevidade Expo mais Fórum 2023. Vamos seguir com a programação, agora com o painel Frente a Frente com o Espelho, desvendando recursos para a sua autoprodução. Gostaríamos de convidar ao palco a professora Tânia Trindade, que é mestre em autoprodução. Vamos recebê-la aqui. Eu vou falar o título certinho aqui, né? Frente a Frente com o Espelho, desvendando recursos para a sua autoprodução. Então, está aqui a professora Tânia Trindade, que é mestre em consumo pela Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo e consultora de imagem visagista. E convidamos também o professor Dr. Robson Trindade, que é doutor em Tecnologia da Inteligência Visagista pela PUC de São Paulo, com especialização em Inteligência Artificial. Correto, doutor? Sejam bem-vindos, vamos recebê-los aqui, senhoras e senhores. E a palavra é de vocês, tenham a bondade. Muito obrigado. Quero dar uma boa tarde a todos e agradecer a Longevidade por mais essa oportunidade de estar aqui e falar para vocês de um assunto que faz parte da minha vida profissional e da vida profissional também da minha família. Meu nome é Tânia Trindade, eu tenho 64 anos, tenho 3 filhos, 8 netos, sou professora universitária e trabalho também como consultora visagista e mentora para empresas na área de visagismo e novos negócios para o segmento da beleza. Boa tarde, meu nome é Robson Trindade, eu trabalho 46 anos no mercado de beleza, e tenho 65 anos, 3 filhos e 8 netos. No mercado de beleza é muito comum que os profissionais acabem migrando para essa atividade profissional porque não tiveram oportunidade de estudar. E a atividade ela é aprendida por repetição. Então, a pessoa trabalha do lado de alguém que sabe fazer, e de tanto ela fazer, essa pessoa aprende e depois repete o mesmo modelo. Às vezes você pergunta para a pessoa, mas por que você faz isso? Aí ela fala assim, não sei, mandaram fazer assim. Então, passado esse breve relato com relação à formação de base do mercado de beleza, eu e a Tânia nos decidimos que a gente deveria estudar para mudar essa realidade e trazer o máximo possível do conhecimento adquirido na academia para dentro do mercado de beleza. E foi isso que a gente se propôs e é isso que a gente vem fazendo. Quando a gente fala de visagismo, a gente tem que falar que visage vem da palavra francesa, visage significa rosto em português, e ismo é ciência. Então, visagismo é a ciência que estuda o rosto. E, através do rosto, é possível conhecer particularidades de cada indivíduo. E conhecer as particularidades, porque para construir uma imagem, eu preciso saber quais são suas particularidades, depois conhecer o seu pedido, e aí equalizar o que você pede versus o que você tem condições de carregar. Seja na vida pessoal, na vida social, na vida profissional ou, mais atualmente, na vida midiática. É sempre interessante a gente poder fazer essa reflexão sobre os papéis que a gente assume na nossa vida, né? Quando nós abrimos, nós falamos que eu sou mãe, eu sou avó, eu sou professora, eu sou esposa. E todos os nossos papéis, ele tem uma força imagética muito grande. Durante a nossa trajetória, a nossa imagem, ela vai contando, né, a história da nossa vida. E quando nós pensamos em falar hoje sobre frente a frente com o espelho, né, desvendando os recursos para a autoprodução, é para a gente sempre lembrar que nós, a todo momento,
temos que valorizar o potencial da nossa imagem. Existe um psicólogo que tem uma tese que ele fala que o ser humano, ele é feito de 2 componentes: a autoimagem e a autoestima. Com o decorrer da vida, por muitos momentos, nós passamos por um véu de esquecimento ou de negligência com a nossa autoimagem. Como é que eu me vejo? Como é que o outro me vê? E às vezes isso acontece porque dentro da nossa casa, nós também somos desmotivados. E nós vamos perdendo, a nossa estima, ela fica uma baixa autoestima. Quando em todos os momentos da nossa vida, nós temos que ter uma autoestima. Então, falar hoje de visagismo é trazer esse momento de reflexão sobre o quanto nós estamos nos valorizando. O quanto eu estou cuidando da minha autoimagem. O quanto cada detalhe é merecido para nós. Perceber a sua imagem é você entender que todos os recursos, eles continuam disponíveis em qualquer fase da vida. E que isso também reverbera positivamente no nosso estado de espírito, para que a gente possa se sentir bem. Nós passamos por uma fase da vida onde nós nos desligamos do espelho. E o espelho faz com que a gente possa olhar toda a nossa trajetória, principalmente facial. Conta a nossa história, o nosso cabelo, a nossa estrutura da face. Quando o Robson falou que visagismo vem da palavra visagem, o rosto, nós não temos só um rosto. Então, na verdade, nós estamos falando de uma trajetória do indivíduo. E cada um de nós tem uma trajetória. E nessa trajetória, o corpo conta também. Então, nós estudamos no visagismo as estruturas do rosto para entender como é que nós interagimos com o meio. De forma mais racional, mais emocional ou mais intuitiva. Nós carregamos na nossa hemiface esquerda toda a história e bagagem da nossa família paterna. E do lado direito, toda a história e trajetória da nossa família materna. Por que eu tenho que saber sobre isso? Porque isso é importante para você trabalhar o autoconhecimento. Nós temos que ter sempre aguçado 4 inteligências durante toda a nossa vida. A inteligência intrapessoal, que é, eu tenho que me reconhecer. Eu tenho que sempre valorizar aquilo que eu tenho de potencial em mim. E o idoso precisa desse apoio, precisa da família. Nós precisamos disso. Mas nós precisamos também olhar e ficar cara a cara com o espelho e reconhecer o nosso valor. Porque nós chegamos até aqui, porque nós temos uma história de vida de muito valor. A segunda inteligência é a inteligência interpessoal, que é a inteligência que eu desenvolvo para me relacionar com o outro. E depois a inteligência visual, que é muito importante que a gente não perca isso, que a gente manifeste isso, porque é a nossa trajetória e todo mundo tem o direito de se sentir feliz com a sua imagem. E, por último, a inteligência emocional. A inteligência emocional, hoje, ela trabalha
em todos os âmbitos da vida do ser humano. Nós tivemos uma grande lição, né? Nós passamos por um momento onde nós temos que fazer uma lição de casa, que é sermos humanos, né? E quanto mais a gente vive, mais experiência e mais vivência a gente tem para entregar para o outro. Então, nós temos que manifestar isso, colocar isso para fora, né? E nós fazemos um trabalho em 2 universidades no litoral de São Paulo para os longevos, que nós também somos, né? E nós tivemos que refletir, como que é que nós faríamos essa trajetória, porque habitualmente nós trabalhamos com pessoas que buscam o conhecimento como profissionais, né? Mas é uma experiência de aprendizado riquíssima, porque cada vez que nós estamos com esse grupo, nós não estamos ensinando nada, nós estamos trabalhando a criatividade e principalmente a leveza para aprender com cada um, né, ou para trocar com cada um as experiências de vida e toda a bagagem e o entendimento de como a imagem é importante. Mehrabian, que é um psicólogo, ele tem uma tese que ele fala que 55% da sua relação com o mundo vem da imagem. 55%. Mas a imagem silenciosa. Então, nessa imagem silenciosa está a forma como eu ando, a forma como eu me movimento, a forma como eu gesticulo. Eu sou uma pessoa que gesticulo muito. E isso, para os orientais, nós estudamos que tem relação com a nossa energia, né? Nós temos uma energia circulante. E essa energia, ela pode ser um excesso de energia, um equilíbrio de energia, uma falta de energia, que habitualmente no longevo isso acontece, né? Porque a gente vai sendo podado, não preciso mais cortar o meu cabelo, porque eu não saio de casa, não preciso comprar um sapato, porque, mãe, você não sai, para quê? Tem vários sapatos, né? Tem vários sapatos. Então, toda essa trajetória é importante para que a gente entenda o quanto nós precisamos valorizar. Dentro do estudo do Mehrabian, 55% está também na nossa movimentação corporal. Então, como é que nós entendemos isso? Pode ver que com o passar do tempo, habitualmente a coluna vai, né? Vai inclinando. A planta do pé fica mais reta, nós aumentamos um número. Então, todos esses detalhes são importantes, porque a gente tem que conhecer sobre o que está acontecendo comigo, ou o que vai acontecer comigo, para que eu possa me preparar para isso, para que eu possa exercitar, né? Não só o cérebro, mas também as minhas emoções. E aí ele fala, 38% está no tom da voz. E só 7% estão nas palavras. Então, eu poderia falar assim, hoje eu estou imensamente feliz com a presença do meu filho. Ou poderia falar, hoje eu estou imensamente feliz com a presença do meu filho. Eu estou imensamente feliz com a presença do meu filho aqui. Mas a forma como eu coloquei as mesmas palavras trouxe um humor e uma emoção diferente quando tocou para vocês. Então, ele fala, 55% a imagem, 38% a tonalidade de voz e apenas 7% são as palavras. Então, se aqui
acredito que tenha pessoas que trabalham com pessoas, né? Estou vendo até as meninas, que eu tive o prazer de conhecer ontem. E olha o quanto é importante a forma como você coloca a sua tonalidade de voz para tratar o outro, para tocar o outro. Porque as palavras é o que tem menor significado. Pegando esse gancho, eu vou escutando a Tânia falar e vai passando um filme na minha cabeça, né? Eu me lembro que quando a conheci, eu tinha 15 para 16 anos, a minha promessa foi envelhecer com ela. Eu me dei conta que isso está acontecendo. Quer dizer, a nossa promessa um para o outro é um fato hoje. Mas nós não tínhamos conhecimento de como seria esta vivência. E a gente, então, estuda e avalia cada situação para saber quais são os próximos passos que a gente tem que tomar para continuar mantendo a saúde, o relacionamento, quais são essas fases da vida, né? E eu sempre fui workaholic total, sempre trabalhei das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda. E aí eu aprendi que eu não precisava só trabalhar, né? Então eu abri um espaço e hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava antes, mas foi uma decisão nossa, em conjunto. Quando a gente fala da imagem, se a gente se afastar do espelho, quando eu esbarrar no espelho por acaso, eu vou tomar um susto comigo mesmo. Porque eu vou notar o quanto eu me larguei, o quanto eu me abandonei, o quanto eu não me olhava mais. E eu vou fazer uma analogia para ficar mais claro e evidente, ou talvez mais contundente, essa abordagem. Sabe quando você usa as mídias sociais? Então você sempre posta coisas e você aparece postando. Então os seus irmãos, os seus vizinhos, os seus amigos, todas as pessoas que te conhecem, elas acompanham a sua fase de envelhecência. Você está sempre bonita, você está sempre bonita. Como eu vejo a Tânia, eu olho para ela, ela tem 16 anos para mim ainda. Porque a memória que você tem da pessoa, por mais que a imagem tenha decadenciado, eu não sofri aquela ruptura de ver ela com 16 e depois ver ela hoje com 64. Esse acompanhamento fez com que eu continue enxergando ela do mesmo jeito. Então, quando você expõe muito a sua imagem, os seus amigos não percebem que você está vivendo essa fase de envelhecência, porque estão acompanhando, mais ou menos, dia após dia. Quando você deixa de ver alguém, e você encontra alguém que sempre fala com você pelas mídias sociais, porque você posta e você aparece, mas ela não. Quando você encontra, você fala assim, menina, como ela envelheceu. Porque a ruptura de não ver essa pessoa periodicamente fez com que você notasse o salto de quando você lembrava para quando você a viu novamente. Então, eu sou o incentivador das pessoas usarem o espelho o máximo possível, porque essa utilização do espelho faz você se acompanhar e notar como as coisas vão se passando e enfrentar isso de maneira bem bacana e transparente. E o espelho é maravilhoso porque ele te mostra o que você pode ajustar. E isso é maravilhoso. Mas se você não olha, quando você resolver ajustar, pode ser tarde. Então o espelho é um grande amigo, porque eu quero que ela me veja bem. Então eu tenho que me preparar, não para mim mesmo, mas muitas vezes para os outros. Mas quando eu olho para o espelho e me identifico e trabalho para que eu me sinta melhor olhando para o espelho, então eu posso estar melhor para quem está do meu lado e para quem me vê periodicamente. Uma outra coisa que é muito comum, na fase que nós nos encontramos, e que muita gente aqui se encontra, é que quando a gente faz uma certa idade, a gente tem... Lembra que eu abri dizendo sobre a
a educação, a formação de base do mercado que eu atuo. E aí, quando a gente vive a idade, a pessoa fala assim, isso é muito difícil, eu não aprendo mais. E isso é um erro, porque todo dia é dia de aprender alguma coisa a mais. E eu falo duas palavras que são extremamente perigosas, simples e fácil. Tudo é muito simples e muito fácil. Você imagina que uma pessoa é piloto de um avião, e ele tira o avião do chão e vai para o outro lugar, e depois traz o avião de volta. Uma pessoa. Por quê? Porque ele aprendeu. Depois que ele aprendeu, é tudo muito simples e muito fácil. Mas a gente pode aprender, a gente deve aprender. Primeiro, a olhar no espelho e a buscar ajustes que possam fazer com que você tenha uma autoimagem real e que você possa, sim, trabalhar na sua imagem. Tem muitas coisas, recursos de maquiagem, recursos para o cabelo, óculos adequado. Às vezes a pessoa pega um óculos só para ela enxergar. E aí ela deprecia a imagem dela porque está usando o óculos errado. Às vezes põe a cor no cabelo que não combina com a pele dela. Muitas vezes ganha uma maquiagem e acaba usando, mas aqueles tons nem favorecem ela. Era melhor até que ela não usasse aquela maquiagem. A exemplo de quando você compra uma roupa que você vê numa vitrine, compra, paga e leva para sua casa. Quando você põe lá na sua casa a roupa, você fala, não está legal. Aí você guarda. Aí outro dia tem outra festa, você vai pegar aquela roupa, porque é nova, né? Aí você põe de novo, olha no espelho, não está legal. Aí você encosta. Fazendo isso muitas vezes, você chega um momento que você dá a roupa para alguém. Porque você não está conseguindo usar ela. E aí você dá sempre para alguém que você não tem muita amizade, sabe? E você dá para a pessoa, só que a danada coloca a roupa que você deu e ela fica linda, maravilhosa. Mas sabe por quê? Porque aquele tecido, aquele tom, aquela textura, tem mais a ver com ela do que com você. Então, o visagismo, eu vou devolver para você, ele está à disposição de você se conhecer, de você ajudar com que a outra pessoa se conheça, porque como eu já me conheço, agora eu consigo usar esse conhecimento para ajudá-la a também se conhecer. Eu posso usar isso para ajudar outras tantas pessoas, eu posso usar isso como caridade, eu posso usar isso como uma ação social, eu posso usar isso como um business. Porque eu posso dar consulta para as pessoas de que elas ficam, ó, eu sei que a sua pele é isso e que as cores que ficam melhor para você são essas, porque é tudo muito simples e muito fácil, desde que você aprenda. E se você aprender qual o seu tom, todo mundo que você encontrar que você faz a leitura que é o mesmo tom que você, as mesmas cores combinam para você, combina para ela também. Aí eu falava da cor do cabelo, da maquiagem, do óculos, do brinco, dos anéis, do colar, do encharpe, da textura do cabelo liso, ondulado, cacheado, crespo. Aliás, acessórios, em qualquer momento da vida, valoriza extremamente a nossa imagem. É sempre muito positivo, né? E aí, para fechar minha fala, eu queria que vocês pensassem que o visagismo não é para uma pessoa que é maravilhosa no meu olhar, mestre em comunicação audiovisual, né? Ela pesquisou no recorte de cinema e TV, então ela manja tudo de imagem, né? E aí as pessoas falam assim, agora você é doutor em tecnologia, né? Eu não sei exatamente o que quer dizer isso, porque eu continuo sendo o mesmo Robson que ela conheceu quando tinha 15 e 16 anos. Mas, na verdade, quanto mais estuda, mais a gente aprende, mais eu posso compartilhar com as pessoas. E quando eu compartilho o visagismo com as pessoas, é para que elas se sintam melhor, para que elas se olhem de maneira mais cuidadosa, mais afetuosa, que elas ajudem as pessoas e que ela possa tornar isso realmente um negócio para ela. Aí eu pergunto assim, tá, mas como é que é o visagismo para você? Como é que é o visagismo para você? O visagismo é individual, porque se a gente analisa o seu rosto, né, a gente pode dizer por que você age assim, por que você age de outra forma, porque essas informações estão no seu rosto. E a coisa que mais me assusta é a síndrome de Gabriela.
eu nasci assim, eu vivi assim, é assim que eu sou. Não, esquece isso. Isso não faz parte da nossa vida. Nós não precisamos conhecer o visagismo e nos conhecer. Não é uma questão de precisar, é uma questão de merecimento. Você. Para falar um pouquinho da relação de autoprodução, o Robson trouxe bem a questão de maquiagem. Muita gente escuta, quando conhece a palavra visagismo, pensa que visagismo é só sobre o corte de cabelo, a barba, a maquiagem. É isso também, porque isso faz parte da nossa imagem, como óculos, né? Mas é sobre o indivíduo e a sua maneira personalíssima de ser quem nós somos, ser quem você é. Quando a gente pensa na relação do óculos, que é um acessório que eu falo que nessa fase que eu estou, eu não tenho mais escolha, então, para mim, ele é um acessório que eu brinco com ele, é sempre importante a gente pensar que não é só porque eu uso óculos, porque eu não enxergo mais, mas é de que forma eu vou valorizar a minha imagem com um óculos. Então, uma armação, ela traz uma mensagem e modifica a sua comunicação com o outro. Então, cada detalhe é importante. Quando a gente começa a não conseguir ler mais, habitualmente, principalmente os homens, escolhem aquelas armações retangulares. A armação retangular, ela é muito eficiente para um jovem que acabou de se formar e que tem que aparentar, na sua imagem, mais maturidade. Mas para nós... Né? Mais sério, porque as armações retangulares, elas trazem um esbranquiçamento na imagem. Ela envelhece. Então, nós podemos brincar com todo tipo de armação, vai depender da mensagem que você quer passar. Assim mesmo é com o corte de cabelo, com colorir ou não o cabelo, com a barba. Então, qual é o desejo? A principal válvula do visagismo é entender quem você é, o que você quer comunicar, e como você quer ser visto, e como você acredita que o outro te vê. Porque, normalmente, nós fazemos uma ideia errada, negativa, sobre a mensagem que nós passamos. Então, por isso que nós achamos que era importante hoje a gente vir aqui e bater esse papo rápido com vocês, para que a gente plantasse uma sementinha da relação que nós temos que ter com o espelho, com o nosso cuidado e com a nossa valorização. Eu aprendi isso com a Tânia, e aí pensei, bom, não vou usar um óculos retangular. Mas aí, quando eu fui comprar o óculos, me venderam um óculos com armação prateada. E aí eu coloquei o óculos com armação prateada e achei que eu fiquei... Não gostei. Achei que pesou na minha aparência, né? Então, às vezes é um exercício. Eu descobri que se meu óculos tivesse uma armação diferente, eu me sentiria melhor olhando no espelho. Então, conhecer as formas, as texturas, a combinação das cores, das formas e das texturas, se conhecer, é essencial. O merecimento é quando você começa a descobrir o que você pode fazer para se potencializar. Isso é muito bacana, isso é maravilhoso, isso é incrível. As pessoas dizem, os homens ficam bem de cabelo naturalmente despigmentado, e as mulheres não. Alto lá. Depende da pele. Da temperatura, né? Da temperatura da pele. Às vezes são gêmeas. Homens ou mulheres são gêmeos, só que a temperatura da pele de um e do outro é diferente, embora eles se pareçam muito. E aí pega
um de cabelo branco e o outro cabelo branco, o outro fica muito, muito abatido. Então, o visagismo transita nesse cenário. E o visagismo é uma oportunidade por merecimento para que você descubra como é bom conhecer e entender a meu respeito e como eu posso fazer para ajudar as outras pessoas. Porque muitas pessoas colocam uma roupa e falam para a amiga, você acha que está bom? Ah, está ótimo. Né? Ela não sabe. Mas se ela tiver alguma noção, ela vai saber. E aí ela realmente vai ajudar com mais potencialidade. Olha, essa cor e aquela cor não conversa. As cores não estão bem. Então, se você mudar isso aqui para outra cor, vai ficar melhor. E às vezes não fica tão arrumada, mas fica melhor a composição visual. E é sobre isso que a gente queria provocar um pouquinho vocês, mexer um pouquinho com vocês, a esse respeito, né, Tam? E eu queria apresentar o Pietro e a Tóquio, porque, como eu disse, né, e eu não falo só por falar, eu trabalho menos hoje, nós trabalhamos menos hoje, nós mais damos aula hoje do que atendemos clientes. Nós atendemos ainda, mas é um número muito mais reduzido e normalmente são pessoas que a gente já atendia na vida inteira e a gente não deixou de atender porque seria deselegante. Então, nós vamos apresentar o Pietro e a Tóquio para que vocês possam conhecê-los e nós trabalhamos juntos, eventualmente estamos juntos, mas eles estão mais full time, das 7 às 10 da noite, de segunda a segunda. É a vez deles, passei o bastão para eles, né? Passamos o bastão para eles. Então, a gente vai apresentar eles para vocês conhecerem. E assim, não se intimide. Ah, mas outro dia uma pessoa falou assim, ah, mas eu estou de férias aqui, eu estava fazendo palestra no lugar, e a mulher disse assim, mas eu estou fora daqui, eu moro na Islândia. Eu adorei o tema que vocês falaram. Como é que eu posso fazer? Mas eu não moro aqui, eu vou viajar daqui 2 dias, eu vou embora para a Islândia. Né? A gente pode fazer online, sem nenhum problema. Você pode fazer online, pode fazer presencial, você pode fazer uma consultoria verbal, onde você marca um horário, bate um papo, conversa e recebe dicas poderosas, ou você pode fazer uma consultoria que vai gerar para você diversos projetos, e entre eles, harmonização orofacial, preenchimento de botox, lábio, mama, às vezes reconstituição de mama, essas coisas todas que fazem, nós calculamos tudo isso matematicamente através do visagismo para ajudar as pessoas a equalizar a imagem sempre para melhor. Mas o desejo sempre parte da pessoa, nós fazemos o cálculo, né, para que você tenha a melhor resposta daquilo que você busca. Então, online, presencial, verbal, em forma de dossiê, ou seja, vários projetos. Dá para fazer o que você quiser. A pessoa diz assim, olha, eu tenho uma cliente que morava aqui em São Paulo, ela mudou para Portugal e me ligou. Ai, Robson, eu queria tanto passar por uma consultoria e queria que você cortasse o meu cabelo. Eu falei, bom, vamos fazer isso. Ela falou, não, mas eu não posso ir para o Brasil. Eu falei, nem eu posso ir a Portugal agora. Fizemos a consultoria online e depois eu cortei o cabelo dela online. Aí se pergunta, como? Pietro e Patrícia vão contar para vocês depois. Fica com esse segredo para vocês conhecerem a partir daí. Nós temos muitos livros que são distribuídos gratuitamente através de QR Code. Tem muitos livros, nós temos muitos livros, e todos eles têm a finalidade de ensinar para as pessoas mandamentos fundamentais para a imagem. Mandamentos para vários segmentos da imagem. Então, vocês podem acompanhar depois, pelos nossos nomes. Vou abrir. Você pode depois conhecer e entender mais a respeito do nosso Instagram, dos nossos contatos. A Tânia vai colocar, até o final, vai colocar o QR Code, para que vocês possam fazer contato conosco. Antes da gente abrir para as perguntas, que você agora, eu queria que o Pietro e a Tóquio viesse um pouquinho aqui. Vem aqui em cima, vem aqui em cima. Vem cá vocês dois aqui para apresentar vocês. Por favor, salva de palmas para ele. Afinal de contas, eles assumiram aqui o nosso, do lado da Tânia lá, fica do lado da Tânia lá. Aí. Bom,
Faça um convite aí, vai. Fala um pouquinho do que você quer. Bom, falar depois desses 2 mestres né? Mas o bom é crescer, né? Às vezes a pessoa pergunta assim para mim, quanto tempo você está na área da beleza? Eu falo de verdade mesmo, quando minha mãe estava grávida, ela estava fazendo o primeiro curso no Senac, eu estava lá na barriga. Então eu falo brincando, na verdade é isso. Então por osmose tem esse crescimento, como a Tânia, minha mãe, falou no começo, que trabalha com a família, né? A gente já tem isso trabalhando com beleza há muito tempo. Então hoje eu e a Tóquio, a gente atua mais na parte de execução, na parte muitas vezes até desvendando, né, as ferramentas da autoprodução, é isso, né? Desvendando essas ferramentas é o quê? É equipar o indivíduo, aquele ser humano, aquele homem, aquela mulher, aquela criança, muitas vezes, equipar como que começa o processo de desenvolver a autoprodução, a aprendizagem do dia a dia, como você vai lidar lá no seu espelho na hora de você ver o cabelo secando, como que você vai lidar dentro do seu banheiro. A Tóquio ensina muito quantidade de produto que vai passar, qual que é o produto mais indicado, para não ficar gastando com dinheiro com coisas que a gente vai lá, procura um mais barato, e às vezes ele é ineficiente para a sua necessidade, não só fisiológica do cabelo, mas às vezes até aromática, por exemplo. Às vezes você precisa de um produto com óleo essencial, porque você está numa fase que você precisa desacelerar no banho, ou você precisa ativar no banho de manhã, porque você precisa ter disposição. Então existem ferramentas, né, da beleza. E tem uma mudança muito grande, principalmente no cabelo feminino, né? Tem. Quando a gente entra na fase da menopausa, muda, né, a relação da hidratação, da pele, né, do cabelo. Mas foi engraçado que hoje uma cliente passou na feira, a gente estava atendendo agora de manhã, ela chegou, Pamela, ela chegou e falou, oi, tudo bem? Parecia uma repórter, uma jornalista, uma blogueira, ela perguntou para mim assim, o que vocês fazem aqui para longevidade? Aí eu, oi, Pamela, seja bem-vinda. Eu vi que ela era bem jovem, né? E aí ela falou assim, eu falei, vou te explicar, quantos você tem, Pamela? Ela falou 25. Eu falei, então, uma das coisas que a beleza mais faz para a longevidade é que também a gente pega na mão de mulheres e de homens, de pessoas que estão tratando couro cabeludo, calvície ou N situações. A gente pega na mão com qualquer idade, com 76, com 86, com 72, com 58, mas, na verdade, a gente começa a preparar esse autocuidado desde uma criança, por exemplo, cacheada ou não, que não sabe desembaraçar ou cuidar do próprio cabelo, você começa a equipar aquela criança para que o processo dela, ou aquele adolescente que está com mais espinha, o cabelo está caindo, você começa a equipar para que antes dele chegar no 30, no 40, no 50, ele já esteja fazendo as coisas corretamente, a sua autoprodução, usando os seus produtos de autocuidado, seus tônicos, as suas loções, seus shampoos, para que isso seja a revelação do que a Tóquio costuma dizer, que é o quê? A revelação da beleza, né, que existe em cada idade. E ainda quando a gente começa isso nessa escolinha, que é a nossa parte de ensinar o cliente, ensinar a pessoa a aplicar, a fazer esse processo, quando a gente aprende isso e leva para casa, é igual quando a gente se alimenta bem, é igual quando a gente pratica um esporte, então a gente está praticando o autocuidado. E isso com certeza vai fazer com que a gente chegue em todas as nossas idades cada vez melhor, a gente possa processar. E para eu fechar minha fala aqui, ontem, quando as mulheres estavam lá, o pessoal, elas chegaram e eu estava com uma foto da Iris Apfel. Se vocês não sabem quem é Iris Apfel, puxa depois no Google. Iris Apfel, ela é uma centenária, 102 anos, acho. Tem muito a ver com o que a professora Tânia falou, porque é uma mulher que foi diretora da Chanel, ela está com 102 anos, ela sempre usa muitos óculos, muitos acessórios, então ela é muito conhecida pela força imagética que ela tem com isso. Ela é batom, tudo. Arrasa no batom. E eu mostrei para uma moça ontem lá no stand, ela falou assim, ai, não quero nem tirar foto hoje, que hoje eu estou me sentindo agora até feia depois de me ver nessa foto. Você estava na hora? Não, não estava. Ela falou assim, ai, não quero nem tirar foto, estou me sentindo feio. Eu falei, não, peraí, vem aqui. Quantos anos você está? Aí ela olhou assim para mim e falou, 65. Eu falei, então, ela está com 102, tem 40 para você chegar lá. Dá para você construir um monte de coisa, né? Com uma consultoria de estilo, com empoderamento de acessório, que às vezes nem é só caro. Às vezes você vai angariar, se for em São Paulo, tem lojas no centro, tem muita coisa que dá para fazer, né? O importante é você procurar sempre alguém que possa te equipar com visagismo. Eu falo isso não só porque os meus pais e a gente trabalha com visagismo, porque o visagismo, ele chegou num ponto onde quanto melhor a gente tiver um profissional que realmente sabe te guiar, e não só guiar, mas individualizar para você, porque não é uma coisa que eu indico para ela, eu não vou indicar para ela. Não vou falar mais, prometo, mas o meu professor mora aqui, o pai, ele fala muitos filósofos, né? E conhecer a ti mesmo, como Sócrates falou,
é uma relação de você conhecer o seu universo também, né? O seu universo emocional, como a professora falou, e tudo isso. Então, isso tudo vai equipar o autocuidado. E o autocuidado é uma das maiores ferramentas de bem-estar que existe no planeta. A prova disso é que mulher que faz mão sabe muito bem. Quando você vai lá e faz a mão, a sensação é que, tipo, ai, fiz a mão, que alívio. É igual o homem quando corta o cabelo, né? Ufa. Nossa, tirei a barba, ou fez aqui, ufa. Pintei, tirei o branco, né? Aquele alívio. Então, o autocuidado, ele é bem-estar e ele é uma injeção muito poderosa na longevidade. Tá bom? Prazer. Filho de professor, né? Fala, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sucesso para todos vocês, sempre.